Olá pessoal, me chamo Antônio Carlos, sou do segundo período de enfermagem da Faculdade São Francisco da Paraíba e eu irei falar um pouco sobre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Mas antes de tudo, vou fazer uma pequena introdução sobre o vírus. O vírus é nada mais nada menos que uma minúscula partícula infecciosa que só pode se reproduzir se infectar uma célula hospedeira. O vírus comandam as células hospedeiras e usam seus recursos para produzir mais vírus, basicamente reprogramando o hospedeiro para se tornar uma fábrica de vírus. Os vírus são substâncias celulares que obrigatoriamente precisam de uma célula hospedeira para sobreviver e se duplicar, ou seja, eles são o que chamamos de parasitas intracelulares obrigatórios. E para iniciar, vou iniciar com o ciclo lítico. Nesse ciclo, ocorre a lise e a morte da célula hospedeira. Esse processo de multiplicação ocorre em etapas. A adoção, que é a proteínas presentes no fago, elas aderem a receptores específicos na célula. Na entrada, o vírus injeta seu DNA no citoplasma bacteriano. Na replicação do DNA e síntese proteica, o DNA viral é replicado e os genes do vírus comandam a síntese das proteínas virais. Na montagem do novo vírus, são produzidos novos vírus. E na lise, ocorre o rompimento da membrana plasmática da célula hospedeira e liberação dos vírus. No ciclo lisogênico. Nesse ciclo, o fago pode se reproduzir sem causar a morte da célula hospedeira. Alguns fagos só podem utilizar o ciclo lítico, mas o fago que estamos utilizando como exemplo pode apresentar os dois tipos de ciclos. No ciclo lisogênico, o DNA viral se incorpora ao DNA bacteriano e os vírus permanecem latentes na célula hospedeira. Nessa imagem, a gente tem uma pequena noção de como é que funciona todo o processo do ciclo lítico e o ciclo lisogênico. No ciclo lítico, o vírus invade a célula hospedeira e interrompe as suas funções graças à presença do ácido nucleico do vírus, o DNA ou RNA. Somando a isso de maneira concomitante, ao mesmo tempo que o DNA ou RNA é replicado, este ainda comanda a síntese das proteínas, que ao final do processo irá compor o capsídeo. Dessa maneira, são produzidos novos vírus. Nesse processo ocorre o que conhecemos como lise, que é quando a célula infectada se rompe, fazendo com que os novos bacteriógrafos sejam liberados. Os vírus que se corrompem, se reproduzem dessa maneira, acabam gerando sintomas que aparecem imediatamente após o início do processo. Já no ciclo lisogênico, no caso do ciclo lisogênico, o processo se modifica um pouco. Nesse caso, o vírus invade a célula hospedeira, ou bactéria em alguns casos. Incorpora seu DNA ao da célula infectada, ou seja, o DNA do vírus passa a fazer parte do DNA da célula infectada. Com isso, uma vez que a célula foi infectada, ela continua com seu processo natural de reprodução celular, mas agora ela está com o DNA modificado, contendo partes do vírus em questão. Durante o processo de divisão dessa célula, há um processo de duplicação desse DNA modificado. Então, tudo isso é um processo, Nessa imagem tem um resumo bem básico de como é que funciona tanto o ciclo lítico como o ciclo lisogênico. Bom, vou falar um pouco sobre os vírus que se reproduzem através do ciclo lítico, Esses vírus são o sarampo e a rubéola, a varíola, o rinovírus, a hepatite A e B, ebola e dengue, poliomielite e o rotavírus, Se formos analisar as doenças causadas por cada um dos tipos de reprodução dos vírus, veremos que temos representantes mais conhecidos que cada um deles. No caso do ciclo lítico, temos uma doença que com certeza vocês estão assistindo esse vídeo já adquiriu, que no caso é a gripe. A gripe é um caso clássico do ciclo lítico, porém a influenza, que é um tipo de gripe também conhecido como H1N1, não possui ciclo lítico, mas sim lisogênico. O sarampo e a rubéola, ele tem a sua reprodução através do sistema lítico. Por isso, ele pode ser tratado e prevenido de uma forma um pouco mais simples. O mesmo ocorre com o vírus da rubéola.
né? A varíola, por exemplo, né? A varíola é causada pelos vírus, ortopoxvírus, que é um dos maiores vírus que infectam os seres humanos. Foram encontrados vestígios desses vírus em múmias que datam do século I. O rinovírus é um vírus altamente comum e tem como principal patologia o resfriado, porém ele está diretamente associado a problemas com asma, fibrose cística. Bom, a hepatite A, que na verdade eu errei aqui nesse slide, mas é hepatite A e E, né? A hepatite é uma doença que causa inflamação no intestino e fígado. Esses são alguns dos principais exemplos de vírus que têm como forma de reprodução o ciclo lítico. A ebola e a dengue, né? Os vírus causadores da ebola e da dengue também se reproduzem através de ciclos líticos. Essas doenças têm principalmente a característica de atacar de forma hemorrágica diversas funções do organismo. A poliomielite é causada por vírus conhecido como polivírus. Ela pode gerar uma série de sintomas como diarreia, vômitos e etc. Cerca de 1% das pessoas que adquirem a doença acabam tendo problemas como a paralisia. E o rotavírus, né, é um dos principais causadores de doença, como a gastroenteritite. E aqui as doenças com ciclo lisogênico, que é o papilomavírus, HIV, herpes e a hepatite A e B. Dessa vez sim, agora sim, a hepatite A e B. As doenças causadas pelos vírus que se reproduzem de forma lisogênica são caracterizadas por apresentarem mais dificuldades de cura, mas isso de maneira alguma é uma regra. Existem sim vírus que se reproduzem de forma lisogênica que podem ser curados, como é o caso da varicela zoster, né, que é a catapora. E vou falar um pouco sobre cada uma dessas doenças, né? O papilomavírus é o vírus causador do HPV, né, que é doença que causa verrugas em caso de mulheres grávidas, pode causar problemas para a má formação do feto. O HIV é o vírus da AIDS, né, e é mais um exemplo de vírus lisogênico. O vírus do HIV, causador da AIDS, afeta diretamente o sistema imunológico. Não há cura para a ação do vírus no corpo, apenas formas de amenizar a sua ação. A herpes é uma doença que pode se manifestar de diferentes formas. No geral, ela causa feridas ao redor da boca ou dos genitais. As formas de tratamento do herpes podem variar, de acordo com a força do vírus e fatores individuais como a imunidade. Hepatite A e B. De uma forma mais intensa da doença, o vírus causador da hepatite A e B também é um exemplo de vírus lisogênico. Esses são alguns dos exemplos mais comuns dos vírus com o ciclo lisogênico. Para finalizar, né, temos que entender que um profissional da área da saúde ele tem que entender as diferenças entre eles, né, entre os dois ciclos, pois a forma como os tratamentos são feitos depende de como o ciclo de vida desses vírus acontece. Então é muito importante a gente saber como é que funciona o ciclo de vida de cada vírus dele, de como é que funciona principalmente essas doenças, porque uma pessoa da área da saúde ela tem que entender bastante sobre isso, porque vai depender bastante do entendimento da forma de como são feitos os ciclos de vida para ocorrer o tratamento. Então, esse foi uma pequena explicação sobre ciclo lítico e ciclo lisogênico. Esse assunto ele é bem profundo, né? E eu quis buscar algo bem um pouco mais resumido para essa apresentação. E espero que tenham gostado, né? E obrigado e um ótimo fim de ano para vocês.